Esse daqui é aquele tipo de vídeo que a gente faz de coração aberto, sabe? Eu não preparei roteiro, não organizei nada, porque eu quero compartilhar com você a percepção que eu tive hoje, enquanto eu fazia meu devocional de manhã, enquanto eu fazia minha leitura bíblica. Eu confesso, eu me peguei fugindo de Deus. Sabe igual Jonas, quando Deus falou pra Jonas, ó, vai lá pra Nínive, tem um pessoal lá que eu tenho um objetivo na vida deles, né? Eu amo eles. E Jonas, ele não gosta do que Deus fala, porque Deus, ele ia perdoar aquele povo e Jonas sabia disso, né? Então Jonas, ele pega e foge, né? E eu acho que, de certa forma, isso daí aconteceu comigo. Principalmente quando o assunto é produzir conteúdo aqui pra internet. Eu vou te explicar e talvez de alguma forma isso sirva pra você. Talvez você esteja num cenário um pouco parecido com o meu, eu não sei. Mas se você tá aqui, eu acredito que Deus, ele quer falar com você. Desde que eu comecei a produzir conteúdo aqui na internet, eu sempre tentei compartilhar a palavra de Deus, aquilo que eu recebi de Deus, a transformação que Deus fez na minha vida, sem ser o pastor da internet. Eu sempre tive medo de ser o pastor da internet, sabe? Por que que eu tinha esse medo? Porque Deus, ele transformou muito a minha vida. Tudo que eu sou hoje, tudo que eu tenho hoje, consequência de quando há 13 anos atrás eu fui evangelizado enquanto eu trabalhava e eu tava bêbado naquele dia. E aquele dia, enquanto eu estava repondo, eu era repositor de mercado, aquele dia foi o dia que Deus designou para transformar completamente a minha vida. Em todos os aspectos que você pode imaginar. Intelectualmente falando, foi depois da minha conversão ao cristianismo que eu voltei a estudar, fiz engenharia. E essa faculdade mudou completamente a minha vida financeira. Comprei apartamento, comprei uma casa para minha mãe, comprei um bom carro. Eu tenho um Corolla hoje, pra você ter noção, é um ótimo carro. Eu me casei com uma esposa maravilhosa que até preparou um cafezinho aqui pra mim. Enfim, tudo que você pode imaginar foi consequência da decisão que eu tomei há 13 anos atrás, quando o evangelho foi apresentado pra mim. E quando eu comecei a produzir conteúdo aqui na internet, o meu objetivo era encontrar eu do outro lado. Era encontrar alguém perdido, tentando encontrar sentido ou propósito pra vida na bebida, na droga, nos rolês, era eu. Alguém que parou de estudar, alguém que mora numa pensão dentro de um cômodo de 7 metros quadrados, sem dinheiro nem para pegar ônibus. E aí, por entender como funciona essa questão de algoritmo, eu sabia que eu tinha que produzir um conteúdo específico. Se eu produzisse conteúdo cristão, o algoritmo ia direcionar esses vídeos pro público cristão. Só que, como eu disse, eu queria encontrar eu do outro lado, aquele cara perdido que precisa de um direcionamento. Então eu comecei com os reacts, foi a estratégia que eu usei, né? Peguei músicas que eu sabia que a galera que mais ou menos que eu me enquadrava naquela época escuta, né? Funk ou rap. E eu comecei a fazer reacts em cima disso. E realmente começou a crescer, meu canal cresceu muito com os reacts. Mas eu não queria ser conhecido como o cara do react, sabe? Embora eu sempre usei o react como uma estratégia, porque no final eu extraía uma mensagem e tentava ali extrair uma mensagem da música e tentava unir o evangelho com isso, né? Contextualizar e pregar ali de alguma forma. Então eu tentei de diversas formas não ser o pastor na internet. Não ficar forçando a barra, produzindo conteúdo voltado para o público cristão, porque eu sabia que eu estaria chovendo em terra molhada, sabe? Não sei se você vai me entender. Mas meu canal parou de crescer, meus vídeos parou de ser entregue. E a minha esposa até brinca comigo, né? Porque ela fala assim, cara, eu nunca vi isso daí acontecer com alguém. Tipo, teu canal tá flopado demais. Nesse meio período aí, eu comecei a estudar neurociência, porque eu realmente gosto, eu realmente acredito que a fé, que o cristianismo, ele abre a nossa mente demais e abriu muito a minha mente. Então eu comecei a ver na neurociência, por exemplo, além da teologia, eu estudo teologia. Se você pegar aqui, ó, minha primeira prateleira ali, ó, são livros teológicos. Eu tenho a Teologia Sistemática do Wayne Grudem. Eu tenho Perspectiva, que é um livro desse tamanho, assim, um calhamaço, só ensinando contextualização missionária, né? Enfim, teologia, eu amo a teologia. E eu comecei a estudar neurociência, porque envolve comportamento humano, e eu sei que também tem questões, por exemplo, químicas do corpo, né? Quando uma pessoa tem depressão, por exemplo, Deus, ele pode, num simples toque, numa palavra, libertar uma pessoa, mas a gente também sabe que nem sempre Deus age dessa forma. Então a gente tem recursos, né? Medicamentosos, comportamentais,
de trabalhar essa questão. E uma coisa não exclui a outra. Não é porque eu faço um tratamento psicológico, psiquiátrico, um acompanhamento terapêutico que a minha fé de alguma forma vai ser prejudicada. Nada disso. Entende? Eu não gosto dessa separação que fizeram. E eu sei, começou ali com Immanuel Kant, né? Com o iluminismo, e depois, quando veio Darwin, século XIX, né? Século XX, ali foi a revolução, onde a ciência tomou a proporção que é. Então eles excluíram a teologia, que já não servia mais, e agora se concentraram somente no darwinismo, na evolução das espécies, tem vários conteúdos sobre isso, né? Enfim, eu comecei a estudar isso porque eu acredito que é um bom complemento para a nossa fé. Ela dá algumas respostas. Deus, ele deixou alguns detalhes para que a gente trabalhe em cima disso. Então a gente tem hábitos, a gente tem a cognição, nós temos a emoção, nós somos completos, entende? Deus fez algo maravilhoso, e quando a gente tenta resumir isso daí somente ao espiritual, a gente está excluindo, a gente está diminuindo o que Deus fez. Deus fez o homem em uma magnitude muito grande, entende? Deu para o homem o intelecto, a razão, deu para o homem um corpo fisiológico, tem toda a parte endócrina do corpo, né, dos hormônios, e como a ocitocina ela amplia o nosso sentimento de amor, como a dopamina ela nos motiva. E cara, tudo isso daí foi criado por Deus, é maravilhoso, é belo. Então a gente exclui tudo que Deus fez e fica só com o espiritual? Não! Pega o livro de Provérbios. Deus vai falar que toma cuidado com a tua mente, toma cuidado com a sua mente, porque a sua vida ela é guiada pelos seus pensamentos. A gente pega o apóstolo Paulo explicando, né, Romanos 12, 2, que é o verso que mais impacta a minha vida hoje. Não se conforme com esse mundo, mas transforma ele pela renovação da sua mente, para que você possa provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, nem tudo é espiritual. O espiritual reflete no natural. Mas cara, o Espírito Santo habita dentro de nós, o nosso corpo, os nossos sentimentos, entende? E eu comecei a estudar isso porque eu queria encontrar do outro lado as pessoas que se sentem depressivas, perdidas, que têm crenças que limitam elas a respeito do que Deus tem para a vida delas. Então tem pessoas que têm crenças de desafeto, tem vieses que impedem elas de ver a realidade, de entender os planos que Deus tem para elas. Então, no meio disso tudo, eu comecei a unir os assuntos e tentei de alguma forma encontrar as pessoas do outro lado, só que o meu conteúdo não é entregue. Pode ver, os meus últimos vídeos, eles não passam de 50 visualizações e eu tenho 16 mil inscritos aqui. E eu comecei a me questionar hoje, será que eu tô fugindo de algo que Deus quer que eu faça? Será que eu tô nessa tentativa de não ser o pastor da internet, eu tô excluindo uma parte, né, dos cristãos que eu também deveria me preocupar? Eu comecei a entrar nesse questionamento, sabe? E eu não sei, talvez você tá nesse vídeo e eu preciso te falar isso. Deus, ele tem um plano para sua vida. Deus, ele tem mais para sua vida. O cristianismo, ele é uma porta que abre um mundo novo. Não é simplesmente você ir no domingo numa reunião e cantar um louvor e sentir um arrepio e dar seu dízimo. Não. O cristianismo, ele muda todas as áreas da sua vida. Ele muda completamente quem você é. Então, eu falo pra você, eu cansei de ser como Jonas. Eu vou deixar Deus trazer as pessoas que ele quiser pra cá. Então, se você tá assistindo esse vídeo, de alguma forma, que eu não sei como, Deus tá falando com você. Isso daí não tem nada a ver comigo, tá? Tipo, não é porque você tá no seu vídeo, não é porque eu sou um porta-voz de Deus, não. É porque você tá no meu canal, quero dizer. É porque Deus realmente te trouxe aqui. Então, não tem a ver comigo. Tem a ver com você, com o que Deus tem pra sua vida. Então, se você tá aqui, eu preciso que você pense por um instante o que Deus está falando comigo, do que é que eu estou fugindo. De alguma forma essa resposta ela vai estar dentro de você, porque Deus, por meio do Espírito Santo, fala no nosso íntimo, fala no nosso espírito, e durante essa comunicação as nossas emoções elas são mexidas, entende? Essas emoções elas começam agora a produzir na nossa mente questionamentos que nos levam a refletir. Mas muitas pessoas elas param nesse momento aqui, elas sentem alguma coisa, essas emoções elas começam agora a trabalhar na mente delas. Cara, o que eu tô sentindo? O que é isso? Todo esse questionamento agora também precisa produzir em você uma resposta
comportamental de ouvir, entender o que você pensa, entender o que você está sentindo e a partir daí tomar uma decisão e seguir. Então, se Deus está te chamando, responda a isso. Dê os passos em direção a Ele, ao que Ele tem conversado com você. Afaste pessoas da sua vida que Deus te direcionar. Rompa relacionamentos que precisam ser rompidos. Não deixe nada atrapalhar o seu relacionamento com Deus. É isso que eu tinha pra falar pra você. Eu acho que diversas vezes era pra me ter dito isso. Mas é uma conversa muito dentro da bolha, né? Mas não tem problema, eu cansei. Se Deus quiser que eu falo com a bolha, é porque Deus ama essas pessoas. Quando eu digo bolha, eu digo bolha cristã, tá? Porque lembra disso, eu não tô menosprezando, só tô te dizendo como o algoritmo funciona. O algoritmo funciona por meio de interesse. Então, esse vídeo aqui chegou pra você porque você tem interesses nesse tipo de conteúdo. E as pessoas que eu quero, que é meu objetivo alcançar, elas não consomem esse tipo de conteúdo. Então é isso. Eu gastei anos estudando contextualização, teologia, para poder adequar o evangelho de forma que as pessoas conseguissem ouvir independente da cultura delas. Mas talvez chegou o momento de olhar para um outro lado, olhar para outras pessoas também, tá bom? Era isso que eu tinha para falar para você. Não faça como eu. Não seja como Jonas. Eu decidi entregar na mão de Deus e deixar Deus trazer as pessoas que Ele quiser. Sei lá, pro meu canal, pra minha vida, tá bom? Era isso que eu tinha pra falar com vocês. E não deixe de se inscrever aqui no meu canal se você gostou, compartilhar a sua história aí nos comentários. Eu sempre tô lendo, sempre tô respondendo. Eu não sei pra quem esse vídeo vai chegar, né? Nunca se sabe. Mas é de coração, é sincero. Agora eu preciso pensar em outros meios aí dos próximos passos. Mas eu acho que esse canal aqui ele vai tomar um novo rumo daqui pra frente. Então se inscreve aqui pra gente estar junto nesse processo aí. Tá bom? Tamo junto.